Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 12, capítulo 98. Senzaemon Nakiri praticamente esfregou a resposta na cara deles. Qualquer um envolvido nesse assunto, com um pouco de atenção, conseguiria descobrir. Após Etsuya Eizan compreender, ele também soube porque Senzaemon não havia explicado isso claramente. Se essa verdade tão simples precisava ser explicitada, significava que eles não eram adequados para a gerência e não deveriam ocupar esses cargos. Você é muito esperto, não é, Eizan? Não é à toa que o diretor o escolheu, disse rindo Kobayashi com um certo divertimento. Pelo seu tom de voz, você já sabia desde o início, não é? Ao ouvir as palavras de rindo, Eizan ficou surpreso por um momento, olhando para ela com certa surpresa. Afinal, esse cara me ajudou tanto. Não seria bom deixá-lo ser enganado por alguém. Se ele se for, ninguém vai querer fazer o meu trabalho no futuro. Rindo Kobayashi acenou com a mão, em sinal de desdém. Na história original, Rindo nunca teve uma boa impressão de Azami Nakiri desde o início. Ela sabia muito bem que o plano de Azami não daria certo. Mas em Shitsukasa, aquele idiota foi completamente enganado. Para evitar que Tsukasa se matasse de jogar, Rindo só se envolveu nesse incidente. Afinal, naquela época, Rindo também não sabia se Azami já havia reunido pessoas suficientes. Entendo. Estava me perguntando por que alguém com a sua personalidade se envolveria. Deixa pra lá, isso não me diz respeito. Ainda tenho outras coisas para fazer. Vou indo. Após falar, Etsuya Eizan saiu. Ele corre muito rápido. Nesse caso, também não vou fazer companhia a vocês. Vocês que se virem. Rindo Kobayashi também ignorou os outros e saiu correndo. Eu não estive envolvido nisso, então vou embora primeiro. Satoshi Ishiki naturalmente entendeu o que estava acontecendo, mas não tinha intenção de explicar e simplesmente saiu. Ishiki, você sabe o que está acontecendo? Pelo menos me explique, eu também não estava envolvido. Vendo Ishiki partir, Terunori Kuga também correu atrás dele. Depois, Tozuki Megishima também saiu em silêncio, sem dizer uma palavra. Azami Nakiri tentou abordá-lo, mas ele recusou diretamente. Ao verem as pessoas saindo uma a uma, as expressões dos outros membros da elite dos 10 não eram nada boas. Eles ainda não tinham entendido exatamente o que aquilo significava. Isso também era normal. Afinal, se eles conseguissem descobrir tão rapidamente, não teriam se envolvido nesse assunto em primeiro lugar. Seus cérebros não funcionavam tão rápido quanto o de Etsuya Eizan. É claro que com o tempo eles provavelmente também descobririam. Afinal, a resposta já estava bem na cara deles. Senzaemon Nakiri naturalmente não se importaria muito com as reações da elite dos 10. Para ele, a elite dos 10 não era tão importante. Afinal, cada grupo tinha sua elite dos 10, por que se importar tanto com esses poucos indivíduos? Além disso, quando a geração Joia entrasse no segundo ano, as vagas da elite dos 10 provavelmente sofreriam uma grande reformulação. A geração Joia não era comparável a estudantes de outras turmas. Após sua saída, Senzaemon Nakiri também divulgou diretamente a notícia de que o sobrenome de Azami Nakiri estava sendo revogado. E a Organização Gourmet Mundial também reagiu. Mana Nakiri e Azami Nakiri ainda eram marido e mulher. Logicamente falando, para seguir os procedimentos normais, Mana, querendo se livrar de Azami, precisaria usar seus privilégios. Mas na verdade não era necessário. Não se esqueça que a vida privada de Azami tem sido muito conturbada nesses últimos anos. Mana tinha todas essas provas. Mana sabia muito bem que Azami definitivamente não se submeteria obedientemente após ser privado de seu sobrenome. Então ela encontrou de forma muito decisiva alguém que usasse essa evidência para dissolver seu casamento com Azami. Assim, Azami Nakiri deixou de existir na família Nakiri. Este mundo não tinha mais Azami Nakiri, só Azami Nakamura. Em um único dia, Azami Nakamura pode ser considerado como tendo perdido tudo. Embora ainda tivesse laços sanguíneos com Erina Nakiri, ela o ignorou, e não havia nada que ele pudesse fazer. Usar as táticas de importunação típicas de pessoas comuns contra os membros da família Nakiri foi completamente inútil. Pode-se dizer que Azami Nakamura estava acabado. Agora ele não tinha mais nada. Tudo isso foi culpa dele. No fim, tudo acabou assim. Aquele garoto que admirava o Joichiro naquela época. Que pena. Jin Dojima balançou a cabeça ao receber a notícia. Azami Nakamura era o mais novo deles naquela época, também membro da Estrela Polar. E o talento de Azami só perdia para o dele e o de Joichiro. Se Azami não tivesse se desviado do caminho certo nesses anos, havia uma grande probabilidade de que ele tivesse superado Dojima. Afinal, Dojima estava distraído com o trabalho, e o talento de Azami não ficava muito atrás do dele. Mas por ter escolhido o caminho errado, acabou sendo expulso pela família Nakiri. Inicialmente ainda havia esperança de retorno, mas agora não havia esperança alguma. A família Nakiri o removeu de seus registros, e Mana Nakiri anunciou a dissolução de seu casamento. Pode-se dizer que a família Nakiri decidiu romper completamente os laços com Azami. Nessas circunstâncias, Azami estava destinado a nunca mais ver a luz do dia. Ele provavelmente nem conseguiria ser um chefe da meia-noite. Afinal, quem Azami desafiou foi Mana Nakiri. Mana era a única oficial de classe especial da Organização Gourmet Mundial. A posição desse oficial dependia de sua habilidade culinária. Joichiro, rápido, veja esta notícia. Se fosse apenas a família Nakiri a tomar essa decisão, não causaria grande repercussão internacional. Mas depois que Mana Nakiri se pronunciou, a natureza da questão mudou. Nesse momento, Joichiro Yukiera estava visitando um amigo no exterior, em parte para reencontrar um velho amigo e em parte para trocar experiências culinárias.
Que notícias? Joichiro também ficou um tanto surpreso. Ele pegou o telefone e deu uma olhada rápida, vendo apenas a notícia divulgada pela família Nakiri e por Mana Nakiri. São notícias sobre Azami. O que esse idiota fez de novo para provocar uma reação tão forte na família Nakiri? Ele está praticamente acabado. Ao ver a notícia, o primeiro pensamento de Joichiro foi que Azami Nakamura devia ter causado algum problema novamente. Porque naquela época, esse cara era o seu pequeno fã. Depois que Azami incutiu um monte de ideias erradas em Erina Nakiri, Joichiro foi chamado para ajudar. Foi também nessa época que Joichiro se tornou o ídolo de Erina. Tendo tido contato com Erina naquela época, Joichiro naturalmente sabia o que Azami havia feito. Mas isso não foi suficiente para que a família Nakiri o destituísse diretamente de seu sobrenome. No entanto, Joichiro também não pensou muito nisso. Embora Azami fosse seu fã incondicional, ainda era preciso pagar o preço por fazer algo errado. Deveria ter sido assim há muito tempo. A presença daquele homem na casa da família Nakiri era completamente desnecessária. Na Nakiri International, Soe Nakiri também sorriu ao receber a notícia. Naquela época, ele era uma das pessoas que mais detestavam Azami Nakiri. Se não fosse por sua irmã mais nova e sua sobrinha, ele teria tomado medidas diretas. Agora, ao ver seu pai e sua irmã fazerem tal declaração, ele soube que isso significava que Azami Nakamura havia sido completamente abandonada. Como diz o ditado, alguns estão felizes, outros estão tristes. Nesse momento, a pessoa mais triste era, naturalmente, Azami Nakamura. Neste exato momento, por algum motivo desconhecido, ele recebeu uma enxurrada de ligações. Todas as pessoas que haviam cooperado com ele antes encerraram completamente a colaboração, sem sequer lhe dar a chance de pedir esclarecimentos, colocando-o diretamente em uma lista negra. A princípio, ele pensou que alguém tivesse enlouquecido, mas conforme as ligações se sucediam, Azami também ficou perplexo. Foi somente quando alguém teve pena dele e o lembrou que Azami finalmente viu a notícia divulgada por Mana Nakiri e Senzaemon Nakiri. Naquele instante, Azami sentiu que seu mundo havia desmoronado. Tudo estava claramente se desenvolvendo em uma direção positiva. Por que de repente se tornou assim? Logo, Azami pensou em uma possibilidade, Yuki. Porque ele tinha acabado de ligar para Yuki. Yuki o repreendeu e o colocou na lista negra. Ele supôs que já havia contado a Yuki sobre seu plano e Yuki, por ter um bom relacionamento com a família Nakiri, havia exposto seus segredos. Na verdade, Azami já tinha um plano de contingência desde o início. Ele sabia que contatar Yuki era arriscado, mas não esperava que Yuki fosse tão decisivo. Lembre-se que embora Tozuki Megishima não tivesse concordado com ele antes, ele também não havia revelado seu plano. E outro ponto, ele percebeu que algo não estava certo. Mesmo que seu plano tivesse sido descoberto, a família Nakiri não deveria ter reagido de forma tão drástica. Somente se Mana Nakiri e Erina Nakiri o abandonassem simultaneamente, Senzaemon Nakiri lhe tiraria o sobrenome. Ele não entendia exatamente o que havia acontecido para que Mana e Erina tomassem tal decisão. Esse tolo ainda não sabia que cada uma de suas ações já havia sido minuciosamente investigada por Mana. A Organização Gourmet Mundial, como organização líder no mundo culinário, possuía um sistema de inteligência suficientemente poderoso. Todas as informações de Azami Nakamura já haviam sido minuciosamente investigadas. Após um longo silêncio, Azami Nakamura pegou o telefone e ligou para alguém. Abandonado pela família Nakiri, ele ainda tinha uma chance de se destacar no mundo culinário internacional. Mas, uma vez abandonado por Mana, isso significava que seu fim estava próximo. Então, impotente, ele só pôde ligar para Mana. Embora não quisesse, essa era a única saída. Ele precisava descobrir exatamente o que estava acontecendo. Em pouco tempo, a chamada foi completada. Isso o deixou muito feliz porque justamente quando ele queria ligar para os amigos para entender a situação, eles já o haviam colocado na lista negra. Nem mesmo aqueles dois oficiais de primeira classe da Organização Gourmet Mundial com quem ele tinha ligações eram exceção. Os dois já haviam tido seus cargos de oficiais de primeira classe revogados por Mana. Mana tinha muita coisa comprometedora sobre essas pessoas. Ela mesma não era uma pessoa muito magnânima, então, naturalmente, não deixaria esses dois escaparem impunes. Felizmente, com suas habilidades, sobreviver não seria um grande problema. E apenas seus cargos de oficiais de primeira classe foram revogados. Eles não foram expulsos da Organização Gourmet Mundial, então ainda havia uma chance de subir de volta. Eles próprios sabiam muito bem porque seus cargos de oficiais de primeira classe haviam sido revogados. Afinal, Mana já havia rompido os laços com Azami Nakamura, o que significava que ela havia desistido completamente dele. Era normal que eles fossem alvos. Finalmente você ligou, Azami. A chamada foi completada. A única frase de Mana Nakiri deixou Azami Nakamura um tanto perplexo, porque as palavras de Mana claramente significavam que ela sabia que ele ligaria, então ela estava esperando por essa ligação. Você deve estar muito confuso agora, sem entender exatamente o que está acontecendo. Inicialmente eu não pretendia explicar, mas pelo bem do nosso casamento, vou deixar você entender. Eu te enviei as coisas. Veja você mesmo. Após dizer isso, Mana Nakiri desligou o telefone. Ela havia enviado uma cópia de todas as provas que havia coletado para Azami. Quanto mais Azami olhava através dele, mais escuro seu rosto ficava. Ele descobriu que durante todos esses anos, Mana não o havia ignorado completamente, mas sim prestado atenção nele o tempo todo. Todas as suas ações ao longo desses anos foram minuciosamente investigadas. Sim, a causa de tudo foi mesmo a Mana. Ela escolheu ir embora.
Mas a Mana não tinha bagunçado a vida privada dela como ele fez. Mana estava constantemente buscando maneiras de resolver a desvantagem da língua de Deus. E Azami Nakamura? Depois de incutir um monte de ideias bizarras na filha, ele começou a fazer bagunça por toda parte. Nesses anos, Azami não foi visto fazendo nada de produtivo. Senzaemon Nakiri e os outros, para resolver o problema da língua de Deus, não pouparam esforços para formar a geração das joias, tentando todos os métodos possíveis. Quanto às filosofias de Azami, eram completamente ridículas. Se ideias tão extremistas fossem úteis, seria um milagre. Pode-se dizer que o próprio Azami Nakamura era completamente perturbado. Após ler aquilo, Azami desabou completamente no chão. Ele sabia muito bem que Mana lhe mostrar aqueles arquivos tinha o objetivo de fazê-lo desistir de vez. E como previsto, quando ele quis continuar ligando para Mana, descobriu que seu número já havia sido bloqueado por ela. Quanto a Irina Nakiri, depois de tudo o que ele fez, como ela poderia perdoá-lo? E ele já tinha ouvido daqueles 2 oficiais de primeira classe que Irina também estava na Organização Gourmet Mundial e já havia se reconciliado com Mana. Ou seja, tudo isso foi feito com o consentimento de Irina. Desta vez, não importava quem ele procurasse, seria inútil. Capítulo 99. Azami Nakamura não tinha absolutamente nenhuma esperança de se reerguer. Pelo resto da vida, a única opção que lhe restou foi abrir uma pequena loja e seguir vivendo. Com suas habilidades culinárias, embora não pudesse ficar rico e famoso, ele não precisaria se preocupar com comida e roupa. Para uma pessoa comum, essa vida pacífica seria ótima. Mas para uma pessoa mentalmente perturbada como Azami, era pura tortura. E o que obviamente percebeu isso. Embora estivesse um tanto perplexo com o porquê de tal coisa ter acontecido, e porque a família Nakiri não mostrou nenhuma piedade a Azami, ele não se importava. Afinal, esse assunto não tinha nada a ver com ele. Ele não desejava nada mais do que ver aquele sujeito, Azami, sofrer algum infortúnio. A atuação desse cara na história original foi muito repugnante. Após a resolução do caso Azami, a Organização Gourmet Mundial também retornou à paz. Yuki continuou a servir como oficial de primeira classe alguns dias depois. As habilidades culinárias de Yuki finalmente alcançaram a primeira classe no painel do sistema. É preciso reconhecer que os padrões do sistema eram realmente elevados. As habilidades culinárias atuais de Yuki poderiam facilmente superar as de qualquer outro chefe de primeira classe, e ele nem sequer teria medo de chefes de classe especial. Mas na avaliação do sistema, suas habilidades culinárias tinham acabado de atingir o nível de primeira classe. Além disso, Yuki descobriu que a divisão entre primeira classe e classe especial era, na verdade, a força do coração culinário de cada um, de acordo com o sistema de classificação do mundo de Shokugeki no Soma. Contanto que um chefe de primeira classe domine a arte culinária, ele se tornará um chefe de classe especial. Mas na classificação do sistema, a força do coração culinário precisava atingir um certo nível. A força do coração culinário necessária para entrar na classe especial era representada por uma barra de progresso percentual no sistema. Quando essa barra de progresso se completava, significava que sua força do coração culinário havia atingido o nível da classe especial. Por enquanto, Yuki descobriu que a força de seu coração culinário havia atingido apenas 30%, nem mesmo 1/3 ainda. Quanto mais forte for a paixão pela culinária, mais os pratos preparados poderão tocar o coração das pessoas. O talento culinário de Yuki era dominador. Até mesmo os pratos que ele preparava agora tinham um efeito extraordinário naqueles com vontades mais fracas. Se Yuki aprimorasse um pouco seu talento culinário em seus pratos, ele poderia fazer com que a outra pessoa lhe obedecesse completamente. Tanto que depois de descobrir isso, Yuki passou a não usar muito coração culinário em seus pratos. Ele não imaginava o nível que seus pratos atingiriam quando a barra de progresso estivesse cheia. Diferentes estilos culinários tiveram efeitos completamente diferentes nas pessoas. Algumas pessoas conseguiam fazer as pessoas se sentirem acolhidas e felizes, mas a de Yuki era diferente. Seu coração culinário dominador conquistava diretamente a outra pessoa. Quanto ao efeito, tudo dependia da força do seu coração culinário e da força de vontade da outra parte. Após verificar o nível de seu coração culinário, Yuki iniciou uma nova sessão de pesca. Afinal, depois de alcançar o nível de chefe de primeira classe, ele havia obtido outra isca de crescimento. Isca de crescimento era um produto muito bom. Ele possuía atualmente 3 habilidades do tipo crescimento: toque evolutivo, visão evolutiva e inferno. Agora, ao se tornar um chefe de primeira classe, ele pôde perceber claramente as mudanças em sua visão e tato. A mudança em seu toque evolutivo tornou seu controle sobre o próprio corpo ainda mais forte. Ele agora podia até controlar livremente algumas mudanças em seu cabelo. Por exemplo, às vezes os pelos do corpo das pessoas ficavam arrepiados. Agora Yuki podia controlar isso livremente. Ele conseguia até controlar seus próprios pelos até certo ponto. Assim como Sunny, um dos 4 reis celestiais no mundo de Toriko. No entanto, seu controle ainda era muito fraco. Embora conseguisse controlar o cabelo no máximo, agora ele só conseguia fazê-lo dançar sem vento, alcançar o controle preciso que Sunny tinha sobre cada fio de cabelo, e fazer com que cada fio possuísse centenas de quilos de força, era impossível. Talvez seu toque evolutivo ainda precisasse crescer e se transformar mais algumas vezes para atingir esse nível. Quanto à visão, Yuki percebeu que já conseguia ver parte da aura emanando dos corpos das pessoas. Embora muito fraca, ele de fato conseguia vê-la. Sua visão também estava evoluindo para o nível da visão de um rei demônio. Agora, o toque e a visão evolutivos de Yuki já haviam, sem dúvida, superado os níveis de super toque e supervisão. Quanto ao inferno, essa habilidade era muito mais simples e rudimentar. Yuki podia sentir claramente que a temperatura das chamas que ele liberava estava aumentando continuamente.
Os benefícios proporcionados pela isca de crescimento foram muito significativos. Agora, Yuki consumia a isca de crescimento impacientemente, ele estava muito ansioso para descobrir o que conseguiria pescar desta vez. Os 5 sentidos do tipo crescimento eram muito úteis. Ele já possuía 2, esperava poder coletar todos os 5 sentidos do tipo crescimento. Assim que a isca de crescimento foi consumida, Yuki logo fisgou algo com o qual estava muito familiarizado. Aquela coisa, ele já a tinha pescado antes. Era o que transformava inferno em uma habilidade evolutiva. Desta vez também foi aleatório. Hora de ver a minha sorte de novo. Yuki aproveitou a oportunidade. Logo, o resultado saiu. Esse resultado deixou Yuki muito feliz. Porque desta vez a capacidade de crescimento aleatorizada foi que. É preciso reconhecer que a sorte de Yuki era realmente muito boa. Originalmente, o que ele mais esperava que se transformasse em uma habilidade do tipo crescimento era que, embora agora ele contasse com a ajuda da honra culinária, o ritmo de crescimento de Ki era muito mais rápido do que antes. Uma vez que essa habilidade se tornasse do tipo crescimento, a velocidade de melhoria subsequente não seria comparável à anterior. Para fazer uma comparação, seria a diferença entre um caracol e um supercaro. No instante em que a transformação da habilidade foi concluída, Yuki sentiu que a velocidade com que seu Ki se fortalecia aumentava constantemente. Essa velocidade de melhoria é exagerada. Yuki sentiu-se um tanto emocionado ao perceber o fortalecimento contínuo do Ki em seu corpo. A velocidade atual de aumento do Ki era completamente incomparável à anterior. Yuki conseguia perceber as mudanças no Ki dentro de seu corpo a cada segundo. Em pouco tempo, Yuki percebeu que o Ki dentro de seu corpo parecia ter sofrido algum tipo de mudança qualitativa. O Ki, que havia aumentado até certo ponto, diminuiu repentinamente bastante. Mas Yuki percebeu claramente que a qualidade do Ki havia aumentado significativamente. Yuki sabia muito bem que seu Ki já havia alcançado o próximo estágio. O fato da qualidade do Ki ser diferente significava que as coisas que se podia fazer também eram diferentes. O Ki de primeiro nível só podia alterar a forma dos ingredientes e alguns de seus efeitos. Mas à medida que a qualidade do Ki melhorava continuamente, as coisas que os diferentes níveis de Ki podiam fazer também se tornavam cada vez mais exageradas. Seu Ki conseguia mantê-lo à tona por alguns minutos antes de ser completamente consumido. Após testar sua habilidade de voo, e assim que seu Ki se recuperou, Yuki voltou a usar Ki nos ingredientes. Desta vez, além da mudança na qualidade dos ingredientes, algo mais foi adicionado às informações que sua visão lhe transmitia. Ou seja, o prazo de validade dos ingredientes aumentou consideravelmente. Ingredientes que antes estragavam em poucos dias sob o efeito do Ki de Yuki, agora tinham seu tempo de conservação estendido para vários meses. Além disso, Yuki descobriu que esse não era o limite. À medida que ele continuava a infundir Ki, a vida útil dos ingredientes também continuava a aumentar. Por fim, o prazo de validade dos ingredientes foi de apenas 1 ano. Não é que a quantidade seja insuficiente, mas sim a qualidade. Para continuar aumentando a vida útil dos ingredientes, preciso continuar melhorando a qualidade do Ki. Descobriu Yuki. Após o prazo de validade do ingrediente aumentar para 1 ano, não importava quanto mais que ele infundisse, o prazo de validade não mudava. Isso significava que a força do seu Ki era insuficiente. Agora ele já possuía a capacidade de prolongar a preservação. Yuki ainda precisava explorar continuamente os aspectos mágicos do Ki. Seu entendimento do Ki ainda era muito superficial. Tendo obtido um lucro enorme, Yuki ficou bastante feliz. Ele usou Ki diretamente para preparar alguns pratos. Dessa vez, ele não preparou pratos como o macarrão Ganges ou o macarrão da unificação dos 7 países, mas apenas alguns pratos caseiros simples. Mas como que foi usado e suas habilidades culinárias melhoraram muito, desta vez, até mesmo os pratos comuns que ele preparava puderam ser consumidos por Mana Nakiri. Embora a língua de Deus tivesse saído do controle, ela também havia atingido seu limite. A língua de Deus não era uma habilidade do tipo crescimento de Yuki. Ela não podia alcançar melhorias ilimitadas. Assim, a culinária atual de Yuki já havia ultrapassado completamente o limite máximo da língua de Deus. Isso deixou Mana Nakiri feliz e extremamente chocada ao mesmo tempo. Annie, você também deveria ter percebido, né? A rapidez com que a Yuki cresce. No caminho de volta depois de comer, Mana Nakiri não pôde deixar de dizer. Precisava confirmar se era apenas uma ilusão minha. Sim. O ritmo de crescimento dele é muito rápido, tão rápido que é difícil de acreditar. Annie assentiu. Ela obviamente sabia o quão surpreendente era a velocidade de crescimento de Yuki. Parece que não era ilusão minha. Embora meu pai tivesse me dito antes que seu crescimento era rápido, eu nunca imaginei que fosse tão rápido. Verdadeiramente incrível. Mana Nakiri suspirou, tomada por uma imensa emoção. Ela finalmente entendeu porque seu pai sempre enfatizava esse ponto. O ritmo de evolução de Yuki variava quase diariamente. Isso era uma coisa, mas o ponto crucial era que Yuki dava um grande salto de desempenho de tempos em tempos. Isso constantemente desafiava o senso comum deles, que agora estava completamente destruído. Isso não é ótimo? Ele está destinado a se tornar o melhor do mundo culinário. Agora é só uma questão de alcançar esse nível um pouco mais cedo, afirmou Annie. O próprio Yuki estava destinado a se tornar a figura principal no mundo culinário. Quanto mais cedo ele atingisse esse patamar, melhor. Um dos motivos era o problema da língua de Deus. Outro motivo era que depois que os chefes alcançavam a classe especial, eles basicamente ficavam estagnados. Ninguém sabia como prosseguir, pois o número de pessoas que conseguiam atingir o nível da classe especial era muito pequeno. Atualmente, em todo o mundo culinário, o número de existências cujas habilidades culinárias atingiram a classe especial pode ser contado nos dedos de uma mão. Claro, isso era o que se via na superfície. Mas mesmo se adicionássemos os ocultos, provavelmente restavam apenas cerca de 1 dúzia. Apenas 1 dúzia de chefes em todo o mundo havia alcançado o nível de classe especial.
Embora estivessem explorando o caminho à frente e até mesmo dispostos a trocar experiências diversas vezes, ainda era muito difícil descobrir o caminho a seguir com tão poucas pessoas. Por outro lado, Yuki recebeu uma notícia que o preocupava muito, vinda de Zaku Arato. Entre as encomendas aqui na Organização Gourmet Mundial, surgiu uma adequada para Yuki relacionada a chefes da meia-noite. Essa encomenda foi feita por uma grande empresa alimentícia, e a chefe da meia-noite que eles enfrentavam se chamava Sargento Sarge. Essa mulher, entre a geração mais jovem de chefes da meia-noite, era bastante famosa. Seu método infalível era conquistar os outros com sua culinária. Qualquer pessoa com um mínimo de força de vontade se submetia imediatamente após provar seus pratos. Parecia um pouco semelhante ao coração culinário de Yuki, mas Sarge ainda não dominava o coração culinário. O motivo pelo qual ela conseguia fazer isso era devido à sua habilidade especial, prato armado. Quem provava esse prato sentia uma forte sensação de conquista, e pessoas com menos força de vontade simplesmente não conseguiam resistir. Algumas habilidades especiais tinham o efeito de alterar as emoções de quem as consumia. Na história original, a habilidade especial Hospitalidade de Megumi Tadokoro tinha um efeito semelhante, só que a de Megumi não era a conquista, mas sim fazer as pessoas se sentirem satisfeitas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 100. A habilidade especial de Sarge e o coração culinário de Yuki tinham efeitos semelhantes, mas a habilidade de Sarge tinha um potencial máximo menor e não se comparava ao coração culinário. Com base nas informações que Zaku Arato lhe forneceu, Yuki descobriu um problema. O sargento atual ainda não havia encontrado Azai Saiba. Na história original, ela foi derrotada por Azai e depois o seguiu de todo o coração. Agora, Sarge ainda usava seu prato armado para conquistar terras distantes. Alguns líderes de organizações, após provarem seus pratos, foram diretamente conquistados, oferecendo a si mesmos e suas organizações inteiras a Sarge. É claro que isso também se devia ao fato de as habilidades culinárias de Sarge serem bastante apuradas. Como um dos maiores talentos da nova geração de chefes da meia-noite, embora não se comparasse a um jogador trapaceiro como Azai Saiba, suas habilidades culinárias já estavam no nível de um chefe de primeira classe. Para Sarge, tornar-se um chefe de primeira classe era apenas uma questão de tempo. Mais importante ainda, embora Sarge não fosse uma chefe de primeira classe, ela possuía a habilidade especial Prato Armado. Um chefe com uma habilidade especial era muito mais forte do que um chefe sem nenhuma. Essa missão era um tanto complicada até mesmo para oficiais de primeira classe, mas Yuki a aceitou sem hesitar. Era raro encontrar um adversário interessante. Embora soubesse muito bem que o outro não era páreo para ele, fornecer um pouco de alimento não era problema. Após aceitar a encomenda, Yuki deixou a sede da Organização Gourmet Mundial sozinha. Após 2 dias de viagem, Yuki finalmente chegou ao local da batalha culinária. Ao contrário de outros oficiais de primeira classe, que levariam muitos guarda-costas ao enfrentar os chefes da meia-noite. Caso contrário, se o outro lado jogasse sujo, eles poderiam perder a vida. Mas Yuki era diferente. Seu poder de combate era assustadoramente forte. Ele não precisava se preocupar com isso. Contanto que não trouxesse Erina Nakiri e Zaku Arato, e não tivesse preocupações, Yuki era invencível. Além disso, Yuki também sabia que tipo de pessoa Sarge era. Embora a aparição de Sarge na história original não tenha sido longa, sua personalidade já estava definida. Mesmo que houvesse algumas mudanças agora que se tornou realidade, essas mudanças seriam mínimas. Yuki havia passado tanto tempo com os moradores da Estrela Polar, suas personalidades eram exatamente as mesmas da história original. Alguém como Sarge desprezava truques sujos. Era por isso também que, como uma chefe da meia-noite à solta, ninguém podia fazer nada contra Sarge. Embora os chefes da meia-noite fossem geralmente detestados no mundo culinário, desde que a outra parte não cometesse crimes, você não podia fazer nada contra eles. Este mundo não era o mundo do menino mestre da culinária, não existia uma aliança de chefes que controlasse a vida e a morte. Este mundo ainda se rege pelas leis. Assim, enquanto nenhum crime fosse cometido, os outros ficavam indefesos. Diante dos desafios dos chefes da meia-noite, a maioria das organizações aceitaria. O motivo era simples: se recusassem, sua reputação seria prejudicada e seus negócios também seriam afetados. Assim, essas organizações geralmente aceitaram os desafios dos chefes da meia-noite e investiram dinheiro na contratação de pessoas da Organização Gourmet Mundial para ajudar. Dessa forma, eles não perderiam nada. Contudo, a culinária de Sarge era bastante especial. Sua habilidade especial Prato Armado tinha um efeito conquistador. Pessoas com pouca força de vontade, ao se depararem com tais pratos, seriam facilmente subjugadas. Sarge também se valeu desse método para conquistar um número considerável de seguidores. Oficial de primeira classe Yuki, você finalmente chegou. No momento em que viu Yuki, o dono chamado Kavino finalmente respirou aliviado. As notícias sobre Yuki da Organização Gourmet Mundial já haviam se espalhado por toda parte. Todos sabiam que os pratos que Yuki preparava eram comestíveis para Mana Nakiri, que inclusive os considerava deliciosos. Isso era algo que ninguém mais no mundo inteiro conseguia realizar, nem mesmo aqueles chefes de classe especial. Pode-se afirmar que Yuki era definitivamente o mais forte entre os oficiais de primeira classe. Com a ajuda de Yuki, ele não precisava mais se preocupar com o desafio do sargento. Senhor Kavino, é um prazer conhecê-lo. Por favor, deixe a próxima batalha culinária comigo, disse Yuki com um sorriso. Ele percebeu que Kavino estava muito animado e também que antes estava muito nervoso. Claramente, Sarge havia lhe imposto uma pressão considerável. Ao ouvir as palavras de Yuki, Kavino sorriu. Com a garantia de Yuki, ele ficou aliviado.
Depois, Yuki desfrutou do tratamento de mais alto nível providenciado por Kavino. Logo na manhã seguinte, chegou a hora do duelo com Sarge. Ambas as partes compareceram ao local combinado. Essa batalha não teve um tema específico. Esse tipo de competição, na verdade, tinha um alto grau de liberdade, porque cada um tinha seus próprios pratos especiais e também habilidades muito específicas. Assim, em competições desse nível, ou a variedade de temas era muito ampla, como pratos de carne, pratos de macarrão, etc., ou não havia tema algum. Os chefes não perdiam uma competição simplesmente por não serem bons em um tema específico. Ao chegar ao local da competição, Yuki viu Sarge. Um uniforme militar roxo realçava perfeitamente sua figura bem proporcionada. Ela usava um boné militar sobre seus longos cabelos azuis. Na mão direita, ela segurava uma faca de cozinha especial, semelhante a uma motosserra, que estava pendurada no ombro. À primeira vista, Yuki quase pensou que Ejiate, de Akame Gyakil, tivesse transmigrado. O traje de Sarge, somado à sua aura de rainha, era bastante impressionante, como uma versão mais acessível da Ejiate. Exatamente como dizem os rumores. Tão jovem para se tornar um oficial de primeira classe, e famoso ainda por cima. O sargento naturalmente olhou para Yuki. Quanto a Yuki, qualquer chefe hoje em dia o conhecia. Afinal, Yuki agora era um oficial de primeira classe e havia conquistado um nome de destaque na Organização Gourmet Mundial. Sua existência foi aclamada como a de um gênio excepcional no mundo culinário e um forte concorrente ao título. O motivo de ele ser quase o mais forte e não o mais forte era porque Yuki ainda não havia competido com um chefe de classe especial. Mas os pratos que ele preparava podiam ser comidos por Mana Nakiri, algo que os chefes de classe especial não conseguiam fazer. Assim, Yuki agora detinha o título de quase mais forte. Sua existência despertou o interesse de muitos chefes que desejavam experimentar a culinária de Yuki. Muitos tentaram desafiá-lo, usando-o como trampolim para alcançar o topo de uma só vez. No entanto, Yuki não estava interessado na maioria dessas pessoas e recusou diretamente seus desafios. E à medida que o histórico de batalhas de Yuki contra oficiais de segunda e primeira classe foi sendo exposto, gradualmente, ninguém mais ousou desafiar Yuki. Se fosse antes, eles ainda poderiam pensar que o título de Yuki foi obtido por meio de conexões, uma operação deliberada da Organização Gourmet Mundial. Mas à medida que Yuki derrotava esses oponentes repetidamente, todos eles se calavam. Afinal, não são muitos os oficiais de segunda e primeira classe que usariam sua própria reputação para agir ao lado de Yuki. Portanto, esse registro de batalha era naturalmente genuíno. Ao saberem que nem mesmo os oficiais de primeira classe eram páreo para Yuki, poucos querem continuar a desafiá-lo. Sarge já sabia quem seria sua oponente assim que Yuki aceitou a missão. Depois de descobrir que sua oponente era Yuki, Sarge, longe de sentir medo, ficou na verdade muito animada. Afinal, a reputação de Yuki era tão grande. Se ela o derrotasse, seria ótimo para ela. Quanto a saber se conseguiria vencer, ela ainda estava muito confiante em si mesma. Embora Yuki tivesse um histórico de batalhas impressionante, ela não se intimidava facilmente com isso. Contanto que Yuki não tivesse derrotado diretamente um chefe de classe especial, ela optaria por enfrentá-la. Assim, nos últimos dias, ela também fez muitos preparativos, apenas esperando para acertar as contas com Yuki. Sarge era consideravelmente mais velha que Yuki. Afinal, Yuki ainda era apenas uma aluna do primeiro ano da Universidade Totsuki, com apenas 16 anos, enquanto Sarge já estava na casa dos 20. Não precisa de formalidades, senhorita sargento, disse Yuki com um sorriso. Ele não tinha a intenção de desperdiçar palavras, mas planejava ir direto ao ponto. Ele estava bastante interessado no prato armado do sargento. Na história original, Sarge não só usava uma motosserra para cozinhar, como também um detonador. Seus utensílios de cozinha eram cada vez mais estranhos. Seria mentira Yuki dizer que não estava interessado. Durante esse tempo, Yuki tinha visto muitas habilidades especiais na Organização Gourmet Mundial, mas o tipo de habilidade de Sarge era muito raro. Yuki acreditava que as chamadas habilidades especiais deveriam ser divididas em duas categorias principais. Uma delas era a mais numerosa, habilidades semelhantes à hospitalidade de Megumi Tadokoro. Não havia manifestações especiais durante o preparo. Só era possível senti-las depois de provar o prato. A outra categoria era mais rara, como o prato armado do sargento, o que podia ser identificado pelos métodos de preparo e utensílios utilizados. Você é bem direto. Nesse caso, vamos começar. Sarge também não perdeu tempo com palavras. Ela gostou bastante da franqueza de Yuki. Em competições anteriores com outras adversárias, muitas a olhavam com um olhar errado, cheio de possessividade. Foi precisamente por isso que essas pessoas constantemente tentavam puxar conversa com ela, o que a deixava muito desconfortável. A personalidade franca de Yuki, por outro lado, era bastante apreciada por ela. Antes de começarmos, há mais uma coisa. Devido à reputação dos seus pratos, senhorita Sarge, ninguém se dispõe a ser juiz nesta competição. Então minha sugestão é, que tal atuarmos como juízes um do outro? Propôs Yuki. Os pratos da sargento, devido à sua habilidade especial prato armado, tinham um efeito conquistador muito peculiar, de modo que ninguém se dispunha a ser juiz. Isso era inevitável. Afinal, ninguém se atrevia a apostar se seria afetado e acabaria se humilhando a seus pés. Essa é uma boa proposta. Seria ótimo conquistar você, o gênio número 1 do mundo culinário. Sarge não se surpreendeu com isso. Ela conhecia muito bem o efeito que seus pratos causavam. Ao ouvir a proposta de Yuki, ela não teve objeções. Quanto à possibilidade de haver desentendimentos, ela ainda confiava muito em seus próprios pratos, então não estava preocupada. Me conquistar? Estarei esperando. Yuki não fez nenhum comentário áspero. Querer conquistá-lo, não era uma piada? Seu talento culinário era do tipo mais dominador. Se alguém fosse conquistar alguém, seria ele conquistando Sarge e não o contrário. Após terminarem de falar, começaram a selecionar os ingredientes.
Havia muitos espectadores no local assistindo à competição. Afinal, tanto Sarge quanto Yuki eram muito famosos, especialmente Shuki. A maioria das pessoas que estavam ali vinha por causa de Yuki. Após dar uma olhada nos ingredientes na área de ingredientes, Yuki selecionou o que precisava. Quanto a Sargento, depois de selecionar os ingredientes, ela também pegou vários utensílios de cozinha com formatos estranhos. Nesse momento, o ingrediente escolhido por Yuki foi um enorme pargo. O prato que Yuki planejava preparar dessa vez era um mapa verdadeiro do pargo. Este prato poderia melhor representar seu coração culinário, e desta vez Yuki não planejava se conter. Ele queria ver se seu coração culinário conseguiria suprimir a habilidade especial do Sargento. O ingrediente escolhido por Sarge foi presunto da Floresta Negra. Quanto ao prato que ela planejava fazer com o presunto da Floresta Negra, Yuki não foi muito clara. As facas das 7 estrelas conseguiam processar facilmente o pargo. Enquanto a dança da faca de corte relâmpago das 7 estrelas era executada, a atenção de todos foi atraída para ela. Embora os vários utensílios de cozinha bizarros de Sarge fossem muito atraentes, a operação de Yuki era, sem dúvida, um deleite visual ainda maior. Até mesmo Sarge, que estava cortando carne com uma motosserra, teve sua atenção desviada. Com seu olhar, ela podia perceber que cada corte de Yuki era extremamente preciso, e as facas em sua mão mudavam constantemente. As diferentes facas usadas também se adaptavam perfeitamente ao corpo do peixe. Após Yuki terminar de preparar o peixe, todos desviaram o olhar. Sarge também desviou o olhar e se concentrou em seu próprio prato. Conseguir controlar tantas facas de cozinha ao mesmo tempo, ele parece um pouco com você. Em meio à plateia, um homem olhou para o companheiro ao seu lado e disse: ainda existe uma diferença. As facas dele são claramente um conjunto completo, e o fio delas é excelente. Ele cortou facilmente as escamas do peixe apenas com uma faca. O palestrante era Azai Saiba. Ele tinha vindo originalmente por causa do sargento, mas a aparência de Yuki o interessou mais. Principalmente depois de ver as facas de 7 estrelas de Yuki, Azai Saiba ficou com a impressão de ter encontrado uma presa de primeira linha. Afinal, sua habilidade especial, facas cruzadas, funcionava obtendo as facas de cozinha de outras pessoas para replicar seus pratos, sendo até capaz de copiar habilidades especiais. Como chefe final, essa habilidade era sem dúvida muito apropriada. Se o efeito não fosse tão poderoso, como poderia ter se tornado a habilidade do chefe final? Parece que você está de olho nas facas dele. Mas para conseguir as facas, você ainda precisa derrotá-lo primeiro. E derrotar esse monstro não é nada fácil, disse o companheiro ao lado dele. O histórico de batalhas de Yuki era brilhante demais. Embora Azai Saiba pudesse derrotar chefes de primeira classe confiando em sua habilidade com as facas cruzadas, o histórico invicto de Yuki era um tanto alarmante. Não há ninguém já a explorar o terreno? Vamos primeiro observar e depois ver o que acontece, afirmou Azai Saiba. Ele realmente cobiçava as facas de Yuki, mas também conhecia seus limites. Então, ele planejou observar a situação primeiro. Capítulo 101. Quem são esses dois caras mesmo? Enquanto Azai Saiba e seu companheiro conversavam, Yuki também os observou de soslaio. O desejo de Azai pelas facas de 7 estrelas de Yuki era maior do que o de qualquer outra pessoa. Após o toque evolutivo de Yuki ter melhorado, ele obviamente percebeu aqueles olhares e imediatamente fixou o olhar em Azai. No entanto, Yuki não reconheceu Azai, ele apenas o considerou um sujeito particularmente ganancioso. Afinal, poucos chefes conseguiriam ver seu conjunto de facas de 7 estrelas e não se emocionar. Sem se importar com os outros, Yuki ativou diretamente sua habilidade especial Inferno. 4 colunas de fogo surgiram repentinamente, o enorme impacto visual tornando impossível para qualquer pessoa desviar o olhar. Então esta é a habilidade Inferno dele. De certa forma, é ainda mais assustadora do que suas facas cruzadas. Aliás, suas facas cruzadas conseguem copiar a habilidade especial dele? O companheiro de Azai Saiba não pôde deixar de perguntar. Azai tinha a habilidade de copiar habilidades especiais, mas estava muito curioso para saber se a habilidade extremamente poderosa de Yuki estava entre elas. Como eu saberia de uma coisa dessas? Azai Saiba revirou os olhos. Na verdade, ele estava bastante ansioso para tentar. Se conseguisse copiar a habilidade Inferno de Yuki, então ele seria realmente invencível. Nesse momento, Yuki estava preparando 4 pratos simultaneamente. No entanto, devido às chamas que obscureciam tudo, ninguém conseguia ver claramente o que ele estava fazendo. Do outro lado, Sarge já havia terminado de cortar os ingredientes e começado a próxima etapa. Vários utensílios de cozinha bizarros apareceram, deixando os espectadores sem palavras. Nessa partida, um dos competidores envolveu tudo em chamas, tornando impossível enxergar com clareza. Com uma explosão, o prato de Sarge ficou pronto. Do outro lado, as chamas de Yuki desapareceram. A velocidade de cozimento de Sarge havia alcançado a de Yuki. Isso não significa que ela pudesse se comparar a Yuki nesse aspecto. Havia vários motivos. O mapa do verdadeiro pargo que Yuki estava preparando exigia o preparo simultâneo de 4 tipos de pratos, o que era bastante trabalhoso. Já o prato armado do sargento utilizava utensílios de cozinha especiais, o que acelerava consideravelmente o processo de cozimento. E o prato que ela preparou era muito simples, um sanduíche muito requintado. O mapa do verdadeiro pargo de Yuki havia sofrido algumas alterações. O ponto mais importante era a camada externa da carne do peixe. Yuki transformou a camada externa do peixe em peixe grelhado, que por si só já poderia ser considerado um prato à parte. E depois de colocar os 4 tipos de pratos dentro, ele continuou a aquecê-los, usando seu controle absoluto sobre o fogo para deixar o sabor da carne do peixe penetrar nos pratos uma segunda vez, fazendo com que este prato, embora parecesse 5 pratos, também pudesse ser considerado um só quando fundidos. Quer consumidas separadamente ou juntas, foram uma excelente escolha. Isso é,
Peixe grelhado? Você acabou de grelhar um peixe inteiro assim? Ao olhar para o peixe grelhado perfumado à sua frente, Sarge não pôde deixar de franzir a testa. Embora o aroma fosse de fato muito rico, aquele peixe grelhado parecia um peixe grelhado comum, sem nenhum tempero. Isso a fez franzir a testa. Não é tão fácil assim. Enquanto Yuki falava, a faca de cozinha em sua mão repentinamente cortou algo. No segundo seguinte, o corpo do peixe grelhado se abriu, revelando os 4 pratos escondidos em seu interior. O formato da dourada, depois de aberta, lembrava exatamente o de um mapa. Isto estava mesmo escondido lá dentro. E este formato. Ao verem o prato apresentado por Yuki, todos ficaram estupefatos. A simples aparência daquele prato diante deles era impossível desviar o olhar. Embora o sanduíche do sargento fosse muito requintado, em comparação com o prato da Yuki, deixava muito a desejar. Ao colocar os 2 pratos lado a lado, sem sequer prová-los, o prato de Sarge já estava em franca derrota. Meu prato se chama Mapa Verdadeiro do Pargo. Podemos provar o prato um do outro agora, certo? Disse Yuki. Ao ouvir isso, Sarge assentiu com a cabeça. Embora seu prato tivesse sido um desastre em termos de aparência, eles ainda não tinham comido. Quem sabia como seria o sabor? Talvez ela pudesse ganhar no quesito sabor? Os 2 provaram os pratos um do outro, respectivamente. Embora fosse apenas um sanduíche, as habilidades culinárias de Sarge eram muito boas, e depois de pronto o sanduíche foi grelhado. O efeito da explosão final do detonador foi semelhante ao de um forno. Este sanduíche estava repleto do sabor do fogo, a casca crocante combinava perfeitamente com os ingredientes internos, a textura era impecável. É claro que a parte mais crucial era o impacto que esse prato causava, aquele impacto que fazia a gente querer, incontrolavelmente, considerar Sarge uma rainha. Esse impacto ocorreu devido ao prato armado. Para outros, esse prato era devastadoramente poderoso, mas para Yuki não teve absolutamente nenhum efeito. Quer se tratasse de esoterismo calmante da alma ou de coração culinário do imperador, nenhum dos 2 seria afetado. Por que você não está provando meu prato? O que está esperando? Yuki percebeu que Sarge não estava provando seu prato, mas o encarava atentamente e perguntou com certo divertimento. Ele havia adivinhado mais ou menos o que Sarge estava pensando. Ela queria ver se ele se deixaria conquistar pelo prato. Na verdade, não era apenas o sargento. Qualquer um que conhecesse o efeito da habilidade especial do sargento agora estava observando Yuki. Parece que meu prato não vai te afetar. Que pena. Ao ouvir as palavras de Yuki, Sarge percebeu que Yuki não havia sido afetada, então ficou um tanto decepcionada. Em seguida, voltou seu olhar para o prato de Yuki. O prato de Yuki parecia tão requintado que dava pena destruí-lo. No entanto, essa competição precisava ter um vencedor, então Sarge ainda deu uma mordida. Essa única mordida, uma explosão de sabor invadiu suas papilas gustativas e se espalhou rapidamente por todo o seu corpo. E essa delícia, embora marcante, também deixava um gostinho de quero mais. Sarge percebeu isso e imediatamente provou o segundo prato, depois o terceiro, o quarto e, finalmente, o peixe grelhado. Quando o último pedaço de peixe grelhado chegou à sua boca, uma explosão de sabor, várias vezes mais intensa do que antes, a invadiu. Ao mesmo tempo, Sarge se viu como que em um oceano de chamas. Um pargo gigante nadava no Mar de Fogo. Acima do Mar de Fogo, erguia-se um imperador das chamas incomparavelmente enorme. No instante em que viu aquele imperador das chamas, um impulso de se ajoelhar em reverência surgiu no coração de Sarge, e seu corpo involuntariamente se curvou em direção ao chão. Sua consciência estava muito lúcida agora. Ela sabia que estava sendo afetada, assim como os outros eram afetados por seus pratos. Mas ela não conseguia controlar seu corpo. Assim, sem mais nem menos, sob os olhares de todos, Sarge ajoelhou-se no chão. Ela se ajoelhou. Como isso é possível? Antes, eram sempre os outros que se ajoelhavam depois de comer os pratos do sargento. Como é que agora a situação se inverteu? O público assistiu à cena diante de si com espanto. No passado, muitos que provaram os pratos do sargento não conseguiram se conter e se ajoelharam diante dele, chegando a oferecer-lhe diversos favores. Mas hoje finalmente chegou a vez de Sarge se ajoelhar perante outra pessoa. Você compreendeu o coração culinário. Já é um chefe de classe especial? Sarge ficou completamente aterrorizado com esse coração culinário naquele momento. Após finalmente recuperar os sentidos, a primeira coisa que ela fez não foi se levantar, mas sim olhar para Yuki e questioná-lo. Isso mesmo. Eu já domino o coração culinário. Ao observar a aparência de Sarge, Yuki percebeu que havia sido afetada por seu coração culinário. Caso contrário, não teria se ajoelhado imediatamente. Nunca senti um desejo culinário tão dominador. Isto é, o que sempre busquei. Nesse instante, o olhar de Sarge para Yuki parecia flamejar. Claro, não era raiva, mas uma espécie de desejo. Embora ainda não tivesse alcançado o nível de chefe de primeira classe, ela estava perto. Então, ela também começou a pensar em seu próprio coração culinário. O talento culinário de Yuki era o que ela sempre procurara. Por isso, naquele momento, seu olhar para Yuki era incrivelmente fervoroso. E ela sabia muito bem que esse coração culinário definitivamente não era algo que ela pudesse compreender. Porque o momento em que ela se ajoelhou agora significava que ela não conseguia compreender o coração culinário desse nível. Naquele momento, ela estava completamente convencida. Em relação a Yuki, seu desejo inicial de conquistar havia se transformado em completa submissão. Yuki-sama, por favor, permita-me jurar minha lealdade a você. Embora o corpo de Sarge tivesse voltado ao normal, ela não se levantou, mas optou por se submeter diretamente a Yuki. Olhando para Sarge à sua frente, Yuki mergulhou em pensamentos profundos.
Sinceramente, ele ficou tentado. Um dos motivos era que Sarge era muito bonito. Ele também era um homem normal e gostava de mulheres bonitas. Outro motivo era que ele havia experimentado os benefícios de ter uma secretária durante esse período. Isaac Arato conseguia organizar todo tipo de trabalho perfeitamente, sem que ele precisasse se preocupar. Do contrário, embora pudesse realizar essas tarefas triviais, ele as acharia irritantes. Quando ele retornasse a Totsuki, Isako certamente continuaria sendo responsável por tudo relacionado a Irina. Naquela época ele não tinha uma secretária, então Yuki também decidiu encontrar uma. Estou precisando de uma secretária. Faça um teste primeiro. Se for adequado, então fique, disse Yuki após pensar por um momento. Sarge, tanto em termos de aparência quanto de habilidades culinárias, era impecável. Mas ele não sabia se Sarge poderia ser uma boa secretária, então planejou testá-la por um período primeiro. Entendo, Yuki-sama. Ao ouvir isso, o rosto de Sarge se iluminou. Ela se levantou imediatamente e foi para o lado de Yuki. Ficou claro que ela realmente havia se submetido a Yuki. Como era de se esperar da oficial Yuki, que não tem histórico de batalhas anteriores na Organização Gourmet Mundial, fazer essa rainha se submeter diretamente. Ao verem Yuki aceitar Sarge como seu secretário sem mais nem menos, os outros ficaram com muita inveja. A habilidade de Yuki era conseguir subjugar o sargento. Se fosse com eles, seriam facilmente derrotados pelo sargento. Então, sentir apenas inveja já era suficiente. Essa partida terminou com a vitória de Yuki. Muitas pessoas queriam aproveitar a oportunidade para construir um bom relacionamento com Yuki, então se reuniram ao redor dela naquele momento. Mas Sarge já havia assumido seu papel com um golpe de sua motosserra. Aqueles que tentavam se aproximar eram imediatamente afugentados. Contudo, entre essas pessoas havia também algumas que não temiam o sargento. Yuki notou a pessoa se aproximando. Era a mesma pessoa que anteriormente demonstrara extrema ganância por suas facas. Essa ganância era mais forte do que a dos outros, tanto que até Yuki percebeu. Então, quando Sarge estava prestes a impedi-lo, Yuki a deteve. É um prazer conhecê-lo, oficial Yuki. Meu nome é Azai Saiba, um chefe da meia-noite. Por que você não deixou a senhorita Sarge me impedir? Ao ver Yuki deter Sarge, Azai Saiba se apresentou e então perguntou, demonstrando certa confusão. Azai Saiba? Esse sobrenome me soa familiar. Quanto ao motivo de eu não ter te impedido, é que agora mesmo você demonstrou uma forte cobiça pelas minhas facas. É difícil não notar esse tipo de olhar ganancioso, disse Yuki. Ao ouvir o nome Azai Saiba, ele agora sabia porque estava olhando com tanta cobiça para suas facas. A habilidade especial de Azai Saiba funcionava principalmente com facas. Vendo seu conjunto de facas, seria estranho se ele não quisesse levá-las. Yuki não esperava encontrar Azai Saiba ali. Um sobrenome familiar? Lembro-me de que o policial Yuki é de Totsuki, certo? Você deve conhecer Joichiro Saiba. Eu sou filho de Joichiro Saiba, apresentou-se Azai Saiba. Yuki não ficou nada surpreso ao ouvir que ele se autodenominava filho de Joichiro Saiba. Aquele cara estava focado unicamente em querer substituir Soma Yukiera? Yuki só pôde suspirar. O charme de Joichiro Yukiera era imenso. Uma coisa era Irina Nakiri considerá-lo um ídolo, mas este Azai Saiba era ainda mais exagerado, considerando-o diretamente como seu pai. Eu conheço o Joichiro Senpai. Mas pelo que sei, ele só tem um filho, certo? Ele é meu colega de quarto na Estrela Polar. Yuki sabia o que Azai queria dizer e também o entendia. Mas agora, naturalmente, ele tinha que fingir ignorância. É o Soma Yukiera, certo? Eu invejo bastante. Azai Saiba não explicou muito, apenas disse o nome de Soma. Ele agora tinha sua própria facção entre os chefes da meia-noite. Você é Azai Saiba? Aquela estrela em ascensão que surgiu recentemente? Sarge reconheceu Azai. Afinal, Azai já havia conquistado o renome entre os chefes da meia-noite. Parece que estou ficando meio famoso. Originalmente, meu alvo desta vez era a senhorita Sargento. Mas agora a oficial Yuki se adiantou. Nesse caso, oficial Yuki, gostaria de lutar comigo? Azai Saiba declarou seu propósito diretamente. Ele tinha vindo originalmente em busca de Sarge. Mas agora Sarge já havia sido subjugado por Yuki. Nesse caso, ele só poderia mudar seu alvo para Yuki. Ele não esperava tornar Yuki seu subordinado. Seu verdadeiro alvo eram as facas de Yuki. Mas para conseguir as facas de Yuki, ele só poderia encontrar uma maneira de competir com Yuki e fazê-lo usar as facas como aposta. Capítulo 102. Você quer as facas da Yuki-sama? Assim que Azai Saiba terminou de falar, Sarge a interrompeu furiosamente. Ela agora considerava Yuki sua chefe. O fato de alguém cobiçar as facas de sua chefe obviamente a enfurecia. Como cozinheira da meia-noite, ela também já tinha ouvido falar de Azai Saiba e conhecia sua habilidade especial. Embora Azai Saiba não tivesse declarado explicitamente qual era sua habilidade especial, sempre que competia, ele mirava nas facas do oponente e depois de tomá-las, as mantinha consigo. O número de facas que ele carregava aumentava cada vez mais, fazendo parecer um vendedor ambulante de facas. Além disso, quando cozinhava, muitas pessoas notavam a anormalidade de Azai. Depois de usar as facas de outra pessoa, era como se ele estivesse possuído pelo dono original das facas. Ele conseguia executar facilmente seus golpes característicos e até mesmo usar suas habilidades especiais. As pessoas não eram tolas, obviamente sabiam que a habilidade especial de Azai era a replicação e estava relacionada a facas. À medida que a fama de Azai crescia, muitos chefes que conheciam sua situação não queriam competir com ele, afinal, nem todos queriam que suas facas fossem confiscadas. É claro que houve exceções. Não se preocupe com os outros, olhe apenas para o sargento aqui. Sarge sabia qual era a habilidade especial de Azai.
Se ela não tivesse conhecido Yuki, ao se deparar com o desafio de Asahi, Sarji inevitavelmente teria concordado. O motivo era simples, Sarji tinha absoluta confiança. Ela não achava que fosse perder. Essa confiança derivava de suas formidáveis habilidades culinárias. Embora não houvesse muitos como Sarji, alguns existiam. Esse tipo de pessoa, com exceção de alguns poucos com confiança cega, era extremamente habilidoso. Yuki-sama, a habilidade especial desse cara é copiar as habilidades culinárias e especiais dos outros ao entrar em contato com suas facas? Sarji contou diretamente a Yuki sobre a habilidade especial de Asahi. Quanto à decisão final, isso não era da conta dela. Copiar as habilidades culinárias e os talentos especiais de outras pessoas. Isso é bem interessante. Se eu competir com você, que benefícios posso obter? Yuki perguntou com um certo divertimento. As habilidades culinárias de Asahi poderiam de fato servir como alimento para ele, então por que ele deveria aceitar? Ele estava muito curioso para saber que tipo de aposta Asahi poderia oferecer. Ao ouvir isso, Asahi Saiba ficou surpreso por um momento. Diante de Yuki, ele realmente não tinha nenhuma aposta vantajosa. Em termos de força, ele não tinha certeza se conseguiria derrotar Yuki. Em termos de influência, o poder de Yuki era muito maior que o seu. Poderia-se dizer que qualquer aposta que ele pudesse oferecer, Yuki já possuía. Então, por um momento, ele não soube o que fazer. Não consegue pensar em nada? Que tal apostar sua lealdade contra mim? Olhando para Asahi, que estava um tanto atordoado, Yuki propôs sua ideia. Mas assim que essas palavras foram ditas, Asahi balançou a cabeça negativamente. Ele queria desafiar Yuki porque estava atrás das facas de Yuki. Ele queria replicar as habilidades culinárias de Yuki através das facas de Yuki. Ele próprio não tinha certeza se conseguiria derrotar Yuki. Afinal, as habilidades culinárias que Yuki demonstrar agora eram impressionantes demais. Apostar sua liberdade de forma precipitada em circunstâncias tão incertas, ele ainda não conseguia se decidir a fazer isso. Já que você não quer, então não há necessidade de mais palavras. Sargento, vamos embora. Yuki não perdeu mais tempo com Asahi. Embora o outro partido pudesse servir-lhe de alimento, não era qualquer um que podia desafiá-lo. Esse precedente não poderia ser estabelecido levianamente, caso contrário, haveria inúmeros problemas mais tarde. Quanto a Asahi Saiba, embora ele fosse o chefe final e possuísse uma habilidade especial extremamente forte, ele não foi de muita utilidade para Yuki. Na visão de Yuki, a habilidade especial de Asahi era melhor aproveitada como uma pedra de amolar, porque contanto que ele obtivesse as facas de outra pessoa, ele poderia replicar tudo nelas. Competir com Asahi nessas circunstâncias era equivalente a encarar o próprio reflexo no espelho, um reflexo ainda mais forte do que si mesmo. Ao se deparar com o próprio reflexo no espelho, é possível enxergar naturalmente as próprias falhas com muita clareza. Então, a habilidade especial de Asahi era, na verdade, uma ótima pedra de amolar. Obviamente, a premissa era que essa pedra de afiar permitia que você se afiasse. Caso contrário, seria inútil. E outro ponto, Yuki achava que Asahi estava fazendo mau uso de sua habilidade especial. Através de facas, era possível replicar a habilidade especial e as habilidades culinárias de uma pessoa, mas isso só era possível segurando as facas de outros. Pode-se dizer que enquanto Asahi obtivesse as facas de outra pessoa, isso equivalia a aprender incondicionalmente suas habilidades culinárias. Uma oportunidade como essa era bastante rara. Mesmo entre professor e aluno, muitas vezes algo ficava retido. Mas sua habilidade permitia a replicação direta, equivalente à outra parte lhe permitindo aprender incondicionalmente. A habilidade especial de Asahi deveria ter sido a de se apoderar das facas de outros e usá-las continuamente para aprender diversas técnicas e adquirir experiência, e não apenas exibi-las em competições. Na visão de Yuki, Asahi só havia usado sua habilidade especial corretamente uma vez. A faca que Joichiro Yukiera lhe deu antes de partir. Aquela faca era uma que Joichiro havia usado no passado. Então Asahi aprendeu as habilidades culinárias de Joichiro através daquela faca e a usou como trampolim para ascender rapidamente. Este era o verdadeiro uso das facas cruzadas. Usos subsequentes, embora pudessem permitir que as habilidades culinárias de Asahi melhorassem rapidamente, faziam com que ao trocar para uma faca diferente, suas habilidades culinárias despencassem. Sargento, depois de resolver seus assuntos, venha me encontrar no quartel-general da Organização Gourmet Mundial. Após retornar à sua residência, Yuki disse a Sarji. Embora Sarji já fosse sua secretária, ela também tinha seus próprios afazeres. Yuki planejava deixá-la cuidar de seus próprios assuntos primeiro. Fique tranquilo, Yuki-sama. Um dia será suficiente para mim. Minhas forças são gerenciadas principalmente por meus subordinados, não há muito que exija minha atenção pessoal, afirmou o sargento. Ela só precisava de um dia para resolver seus problemas e então seguir Yuki. Na visão de Sarji, bastava seguir Yuki. Essas outras coisas não eram necessárias. Mas pensando bem, já que ela estava seguindo Yuki, naturalmente dedicaria essas coisas a Yuki incondicionalmente. Então ela não podia simplesmente ignorá-las. Um dia é suficiente? Nesse caso, ficarei aqui mais um dia. Yuki assentiu. Como um dia era suficiente, não havia necessidade de ele voltar mais cedo, ele esperaria por Sarji. Ao ouvir as palavras de Yuki, Sarji ficou muito feliz. Após se despedir de Yuki, ela foi tratar de seus assuntos de trabalho. Quanto a Yuki, ele permaneceu em seu quarto para descansar. No entanto, quando a noite chegou, algo aconteceu que deixou Yuki meio sem palavras. Um ladrão havia invadido. Embora sua audição não tivesse sido aprimorada, com a ajuda da honra culinária, Yuki conseguia ouvir claramente os movimentos ao seu redor. De repente, alguém entrou na sala. Embora os movimentos fossem muito leves, ele ainda assim o sentiu.
O quarto estava completamente escuro, mas a visão de Yuki havia sido aprimorada, agora ele também conseguia enxergar no escuro com facilidade. Ele podia ver claramente uma figura totalmente camuflada entrando sorrateiramente em seu quarto. Yuki reconheceu aquela pessoa. Era Azai Saiba, que tentará desafiá-lo durante o dia. Ao que parecia, esse cara não pretendia abrir mão de suas facas. Mas como não conseguia obtê-las abertamente, recorreu a meios clandestinos. Yuki não ficou muito surpreso com essa operação. Esse cara era um chefe da meia-noite, e na história original, eles chegaram a sequestrar a Irina Nakiri. Embora fosse só por diversão, eles realmente fizeram isso. Naquela época, vir roubar facas era algo muito normal. Yuki apenas observou enquanto a outra pessoa tateava o caminho até onde ele guardava suas facas. Embora o espaço de Yuki comportasse facas, ele não podia simplesmente tirar coisas de lá na frente dos outros. Então, ele geralmente carregava suas facas consigo. As facas ficavam em uma caixa sobre a mesa. Achei. Nesse momento, após Azai Saiba tocar na caixa que continha as facas, ele ficou extremamente feliz. Durante o dia, ele memorizou a aparência da caixa da faca das 7 estrelas de Yuki. Uma caixa tão grande mesmo no escuro foi muito fácil de encontrar. No entanto, quando Azai estava prestes a retirar as facas, descobriu que o conjunto era surpreendentemente pesado. Ele teve que fazer muito esforço só para mover a caixa. Azai estava um tanto perturbado. Não seria fácil tirar-lhe essas facas pesadas. Ele havia entrado com muita cautela. Agora, carregando aquelas coisas pesadas, a vontade de partir em silêncio parecia difícil. Após pensar por um instante, os olhos de Azai brilharam subitamente. Este conjunto de facas das 7 estrelas consistia em 7 facas, todas usadas por Yuki. Para ele, uma faca em vez de 7 não fazia muita diferença. Então, Azai planejou abrir a caixa e pegar apenas um deles. Pensando nisso, Azai abriu a caixa cuidadosamente sem fazer nenhum barulho. Então, ele pegou a faca menor. Para ele, essa única faca era suficiente. No entanto, ao pegar a faca, ele congelou de repente. Isso porque descobriu que sua habilidade especial só conseguia copiar algumas coisas básicas, apenas algumas experiências culinárias simples. Quanto à habilidade especial Inferno de Yuki e outras coisas, não havia nada. Era como se aquela faca não fosse de Yuki. O que foi? Você consegue copiar minhas habilidades? Enquanto Azai Saiba estava perplexo, uma voz soou de repente. O surgimento dessa voz fez com que os pelos do corpo de Azai se eriçassem instantaneamente. No entanto, sua reação foi extremamente rápida. Após largar a faca que tinha na mão, ele se virou imediatamente com a intenção de fugir. Mas, antes que pudesse fugir, uma mão pousou diretamente em seu ombro. Instantaneamente, uma força imensa o atingiu. Azai sentiu apenas uma dor aguda e simplesmente não conseguiu se libertar. Depois de Yuki agarrar o ombro de Azai, ele simplesmente arrastou o sujeito e acendeu a luz. Ao olhar para Azai, que estava totalmente armado com apenas o nariz, a boca e os olhos à mostra, Yuki calculou que não era a primeira vez que aquele sujeito fazia algo assim. Ele arrancou imediatamente a máscara que escondia o rosto de Azai. Então, há mais alguma coisa que você queira dizer? Yuki olhou para Azai Saiba com um certo divertimento. Quando descobriu Azai mais cedo, Yuki não agiu imediatamente. Ele também estava curioso para saber o quanto de seus pertences a outra pessoa poderia copiar. Então ele deixou Azai procurar aqui. Só quando Azai pegou sua faca e congelou, ele teve certeza de que Azai não conseguiria copiar suas habilidades e conhecimentos culinários. Caso contrário, não teria ficado ali parado, atônito. Nunca pensei que cairia em suas mãos. Sua força é realmente impressionante. Sinto como se meu ombro fosse ser esmagado por você. Sabendo que não podia escapar, Azai Saiba balançou a cabeça negativamente. Ao observar a reação de Azai, Yuki também achou aquilo um tanto divertido. Sua força naquele momento era de fato excessiva, e sua mão também estava apertando uma articulação. Com um pouco mais de força, a experiência de Azai certamente seria particularmente revigorante. Você estava agindo como um ladrão. Agora que foi pego, não tem nada a dizer, não é? Olhando para você, provavelmente não consegue copiar minhas habilidades. Consegue, disse Yuki depois de guardar a faca na caixa. De fato, não consigo copiá-los. Apenas alguma experiência básica. Quanto ao resto, é como se fosse uma folha em branco. É a primeira vez que me deparo com essa situação. Essa faca é mesmo sua? Azai Saiba também estava muito perplexo. Ele olhou para a faca que Yuki colocou de volta na caixa, sem entender por que sua habilidade especial havia falhado. Habilidades especiais como essas têm limites máximos. Uma vez que esse limite é ultrapassado, a habilidade naturalmente se torna inútil. Yuki balançou a cabeça. Seria um milagre se Azai conseguisse copiar as coisas dele. Lembre-se de que as diversas habilidades e técnicas de Yuki vieram de outros mundos. As técnicas secretas exigiam um vasto conhecimento e um preparo físico suficientemente bom para serem executadas. A Azai simplesmente não conseguiu replicá-los. As habilidades especiais neste mundo tinham um limite máximo. Yuki havia ultrapassado esse limite da língua de Deus, e era por isso que Mana Nakiri conseguia sentir o sabor delicioso. A habilidade especial de Azai Saiba se limitava a copiar coisas deste mundo. E habilidades como a língua de Deus, Azai também não conseguia copiar. O limite máximo de uma habilidade especial, hein? Então, você já ultrapassou o limite máximo das habilidades especiais. Que monstro! Azai Saiba ficou sem palavras diante de Yuki. Esse cara era assustadoramente forte em todos os aspectos. Ter habilidades culinárias desse tipo era uma coisa, mas seu poder de combate era assustadoramente alto. Ele simplesmente não conseguia pensar em oferecer resistência. Muito bem, já falamos o suficiente sobre habilidades especiais. Agora precisamos pensar em como lidar com você. Que tal eu te mandar para a delegacia?
arrombamento, mas você não roubou nada. Provavelmente estará livre em breve, disse Yuki com um sorriso. Assim que essas palavras foram proferidas, o rosto de Asahi Saiba empalideceu instantaneamente. Se ele realmente fosse preso, por arrombamento ainda por cima, como ele poderia voltar a aparecer no mundo culinário? Capítulo 103. Embora muitos dos chefes da meia-noite não fossem honestos, e alguns até tivessem muitos antecedentes criminais se fossem expostos, a consequência seria um beco sem saída. Asahi Saiba nunca tinha ouvido falar de nenhum chefe da meia-noite ter sido preso por roubo. Ele já conseguia imaginar os olhares que receberia ao ser acusado de tal crime. Provavelmente toda a comunidade do chefe da meia-noite não o reconheceria mais como um dos seus. Contanto que você não me mande para lá, eu aceito qualquer condição. Entre a morte social e a submissão, Asahi Saiba escolheu decisivamente a submissão. Não havia nada que se pudesse fazer, a atitude de Yuki foi cruel demais. Ele nem conseguia imaginar as consequências de sua intervenção. Pensei que vocês, chefes da meia-noite, fossem todos destemidos. Nesse caso, vou lhes dar uma escolha. Trabalhem para mim. O contrato será de 3 anos, disse Yuki. Foi uma boa oportunidade para Megumi e as outras encontrarem uma parceira de treino. Primeiro, peça para Asahi copiar as habilidades culinárias de Megumi e dos outros, e depois faça com que ele duela com eles. Dessa forma, as habilidades culinárias de Megumi e dos outros ainda melhorariam muito rapidamente. Ao usar a si mesmo como oponente, a pessoa conseguia enxergar seus próprios problemas com muita clareza, até mais eficazmente do que se Yuki os apontasse diretamente. Isso era como a diferença entre uma aula teórica e uma aula prática. Algumas coisas você não aprende nem se lhe disserem 100 vezes. Mas com prática você pode acabar aprendendo de primeira. 3 anos não é tanto tempo assim. Posso saber o que vou fazer? Ao ouvir que seriam apenas 3 anos, Asahi respirou aliviado. Ele não era velho agora, então 3 anos era aceitável. No entanto, ele estava mais curioso para saber o que Yuki queria que ele fizesse. Muito simples. Seja um parceiro de treino para os meus companheiros. Sua habilidade especial permite copiar as habilidades culinárias de outros. Depois de copiá-las, você se tornará uma versão diferente deles. Nesse cenário, duelar com eles permitirá que vejam claramente suas próprias deficiências. Yuki explicou o conteúdo do trabalho de Asahi. Ao ouvir isso, Asahi ficou completamente sem palavras. Embora tenha ficado muito surpreso com a operação de Yuki, não esperava que sua habilidade pudesse ser usada dessa maneira, mas pensando em Yuki o tornando um parceiro de treino, lembre-se, ele era um talento excepcional entre a geração mais jovem de chefes da meia-noite. E mesmo assim se tornou um parceiro de treino, e nem mesmo para Yuki, mas para outros. No entanto, Asahi respirou aliviado naquele momento. O que ele mais temia era que o acordo de Yuki não lhe deixasse tempo para executar seu próprio plano. Mas agora parecia que seu plano ainda poderia prosseguir sem problemas. Afinal, quase todas as pessoas próximas a Yuki trabalhavam na Estrela Polar. E a pessoa que ele queria substituir, Soma Yukiera, também trabalhava na Estrela Polar. Naquele momento ele conseguiu se aproximar de Soma, e então tomar tudo de Soma substituindo. O talento de Asahi Saiba era realmente muito bom. Mas às vezes ele era muito estúpido. Ele próprio sabia que seu plano era de certa forma inútil. Afinal, no fim das contas, ele precisava da aprovação de Joichiro para substituir Soma. Mas como Joichiro pôde deixar Asahi substituir Soma? Asahi não era tolo, ele sabia disso naturalmente. Mas além de Joichiro, ele não tinha outros interesses. Precisava de motivação, de um objetivo. E esse acerto foi de Joichiro. Independentemente de ele concordar ou não, essa operação foi semelhante à de Obito Uchiha, de Naruto. Obito Uchiha queria criar um mundo com Rin, não ressuscitá-la. Ambos pertenciam a pessoas que viviam completamente em seus próprios mundos, sabendo muito bem que era inútil, mas ainda assim querendo fazê-lo. Concordo. Asahi Saiba também não hesitou muito e assentiu diretamente, concordando com o pedido de Yuki. De qualquer forma, foram apenas 3 anos. E ele ainda podia continuar com seu próprio plano. Era muito melhor do que cumprir pena por um tempo. Muito bem, pode ir agora. Apresente-se amanhã e volte para a Organização Gourmet Mundial comigo, disse Yuki. Você está me deixando ir assim? Não tem medo de que eu simplesmente fuja? Ao ouvir isso, Asahi disse com certa surpresa. Lembre-se, ele entrou sem ser flagrado pelas câmeras, muito bem escondido. Uma vez que ele saísse, se não voltasse, Yuki não teria como lidar com ele. Você não precisa vir se não quiser, mas as consequências, você terá que arcar com elas sozinha. Yuki sorriu. Com o poder que ele tinha na época, querer lidar com alguém como Asahi que não tinha apoio era quase fácil demais. E Yuki sabia que Asahi, além de sua obsessão pelo pai e filho Yukiera, não era muito detestável em outros aspectos. Eu entendo. Ao ouvir isso, Asahi lembrou-se de que por trás de Yuki estava a Organização Gourmet Mundial. A existência dessa organização oprimia completamente os chefes da meia-noite, impedindo-os de respirar. Então ele tinha certeza de que se realmente fugisse, a menos que encontrasse um lugar para viver isolado, se fosse encontrado pelo pessoal da Organização Gourmet Mundial, estaria em grandes apuros. Logo depois, Asahi partiu. Ao chegar em frente ao prédio e olhar para a construção à sua frente, Asahi não pôde deixar de suspirar. Um momento de ganância, ele jamais imaginaria que terminaria assim. Balançando a cabeça, Asahi partiu. Afinal, o caminho fora escolhido por ele. Independentemente do resultado, ele teria que arcar com as consequências. A noite passou rapidamente. Na manhã seguinte, bem cedo, Sarge voltou ao hotel. Mas o que mais a surpreendeu foi encontrar Asahi Saiba do lado de fora. Por que você está aqui? Ainda está tentando cobiçar as facas de Yuki-sama? Não estou aqui pelas facas. Você vai saber daqui a pouco. Asahi Saiba balançou a cabeça. As facas de Yuki, ele não as cobiçava mais. Mesmo que lhe fossem dadas, seriam inúteis. A ideia de copiar tudo sobre Yuki através das facas das 7 estrelas era pura ilusão.
Quanto a aprender a usar as facas das 7 estrelas com maestria por conta própria, Azaí já havia experimentado o peso das facas das 7 estrelas. Mesmo que lhe fossem dadas de presente, ele precisaria dedicar muito tempo para aprender a manejar essas facas. De qualquer forma, ele já não cobiçava essas facas de forma alguma. A diferença era muito grande. Ele não revelou o verdadeiro motivo de estar ali. Embora soubesse que Yuki certamente contaria a sargento mais tarde, era melhor que a informação viesse da boca de Yuki do que da sua própria. Até hoje, ele se arrepende profundamente. Por que diabos ele ficou possuído na noite passada e tentou roubar as facas? Olhando para Azaí à sua frente, Sarge, embora cheia de perguntas, não disse mais nada. Ela entendia que mesmo se perguntasse, não obteria nenhuma resposta dele. Mas parecia que seu chefe sabia. Então, ela simplesmente perguntaria a Yuki mais tarde para descobrir o propósito de Azaí. Logo em seguida, Yuki se levantou e deixou os dois entrarem no quarto. Yuki-sama, eu já resolvi a maior parte dos meus problemas. Mas esse cara estava esperando lá fora de manhã cedo. Acho que ele tem mais intenções, disse o sargento, olhando para Azaí, que também havia sido chamado. Ele tinha mais intenções, mas já pagou o preço. Agora pode ser considerado seu colega. A frase de Yuki deixou Sarge perplexa. Ela não entendia como, em apenas um dia, Azaí havia se tornado seu colega. Ao ver a expressão confusa de Sarge, Yuki contou-lhe diretamente o que havia acontecido na noite anterior. Azaí sabia que Yuki diria isso, e agora se sentia um tanto desesperançoso. Outra pessoa sabia sobre seu passado sombrio. Se mais alguns soubessem, ele poderia simplesmente esperar que a tecnologia humana avançasse rapidamente e então imigrar para Marte. Isso é algo que um verdadeiro chefe da meia-noite faria. Sarge ficou sem palavras. Não me surpreende que Azaí desse ouvidos a Yuki e se tornasse seu colega. Descobriu-se que ele foi pego roubando na noite passada. Roubar era algo que muitos chefes da meia-noite faziam, então Sarge não ficou surpreso que Azaí fizesse tal coisa. No entanto, ser pego roubando era inaceitável para um chefe da meia-noite. E Azaí era diferente dos chefes da meia-noite comuns. Azaí era um dos maiores talentos da geração mais jovem de chefes da meia-noite. Se a reputação de ter sido flagrado roubando se espalhasse, Azaí não precisaria se esforçar para entrar no mundo culinário no futuro. Sarge se colocou no lugar de Azaí. Sem dúvida, ela também faria a mesma escolha que Azaí. Entre trabalhar por alguns anos e uma vida inteira de morte social, ela ainda sabia qual era a melhor opção. Você não precisa rir dele. Não espalhe esse assunto levianamente, entendeu? Yuki lembrou. Ao ouvir isso, o sorriso de Sarge desapareceu. No entanto, ela captou um sinal nas palavras de Yuki. Não o divulgue levianamente, pois ele pode se espalhar dependendo da situação. Após todos estarem prontos, eles retornaram à sede da Organização Gourmet Mundial. E na sede da Organização Gourmet Mundial, eles ficaram sabendo que Yuki havia trazido de volta 2 chefes da meia-noite de uma só vez. É compreensível que Sarge tenha perdido para ele e sido subjugado. Mas por que Azaí Saiba estaria com ele? Mana Nakiri olhou para a informação em sua mão, completamente perplexa. Eu também não sei. Parece que algo aconteceu nesse meio tempo. Mas quanto ao que exatamente aconteceu, nem mesmo nossa equipe conseguiu descobrir. Anne balançou a cabeça. Ela estava muito confusa. Todos sabiam que Yuki havia subjugado Sarge, então ninguém achou estranho que Sarge voltasse com Yuki. Mas o problema estava em Azaí Saiba. Apesar de o Departamento de Inteligência da Organização Gourmet Mundial ser forte, o acordo entre Azaí e Yuki foi feito em segredo. Mesmo que os agentes da Organização Gourmet Mundial os estivessem monitorando 24 horas por dia, era impossível saberem do acordo. Anne, me ajude a chamar a Irina. Sem conseguir encontrar uma solução, Mana Nakiri simplesmente parou de pensar demais e pediu a Anne que a ajudasse a chamar sua filha. Ao ouvir isso, Anne assentiu rapidamente e então encontrou Irina Nakiri. Irina e Esako não tinham ido com Yuki. Agora elas estavam aprendendo diversas técnicas culinárias o dia todo. As habilidades culinárias de ambas estavam melhorando muito rapidamente. Ao ouvir que sua mãe a estava procurando, Irina foi imediatamente até lá. Depois Anne também foi embora porque não conseguia ouvir o que aconteceria a seguir. Era um assunto de família. Mãe, precisava de mim para alguma coisa? Perguntou Irina, um tanto confusa. Para Anne chamá-la neste momento, deve haver algo relativamente importante. Trata-se do seu meio-irmão. A missão de Yuki lá foi concluída. E desta vez, ele subjugou aquele chefe da meia-noite. Azaí Saiba apareceu lá e teve contato com Yuki. Agora ele também voltou com Yuki. Então, você precisa tomar uma decisão agora. Mana Nakiri contou a Irina sobre o retorno de Azaí com Yuki. Ao ouvir isso, Irina ficou um tanto perplexa. Ela jamais imaginaria que Yuki não só traria de volta um subordinado do chefe da meia-noite de sua viagem, como também seu meio-irmão. Naquele momento, ela não estava pensando exatamente no que tinha acontecido, mas começou a refletir. Como Mana disse, ela precisava tomar uma decisão agora. Pensei bem nisso, mãe. Deixe-o entrar para a família Nakiri. Não importa o que aconteça, ele é meu meio-irmão. E pelas informações que você coletou, está claro que ele não é o mesmo tipo de pessoa que aquele homem. Por ter vivenciado o período em que seus entes queridos os abandonaram, Irina sentiu muita pena de seu irmão. Ela ao menos teve um período de calor, mas e quanto a Azaí Saiba? Ele cresceu em um ambiente frio desde jovem. Ser capaz de manter seu estado atual depois de crescer em tal ambiente já era muito bom. Já que você tomou uma decisão, vá pedir a opinião dele. Eu vou falar com seu avô, disse Mana Nakiri com um sorriso. No futuro, a família Nakiri pertenceria a Irina. E a entrada de Azaí para a família Nakiri foi algo positivo. Afinal, o talento de Azaí era evidente.
Na visão de Mana, se o que não existisse, Azaí poderia ser a única esperança para resolver a desvantagem da língua de Deus. Sua habilidade especial era extremamente poderosa, e embora houvesse algumas pequenas falhas em seu caráter, considerando a criação de Azaí, ser capaz de manter tal estado já era muito bom. Considerando tudo isso, Mana naturalmente não contestaria a decisão da filha, mas a apoiou muito. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.